do Senhor, Adonai. É o Espírito que todos nós, quando recebemos a Cristo, o primeiro batismo que você recebeu no seu espírito foi o senhorio de Cristo, que é representado pela haste central do candelabro. A partir do senhorio de Cristo, a haste central, veja que todas as outras hastes estão vinculadas à haste central. Pegaram a visão ou não? Tudo em nossa vida tem que ser submetido ao senhorio de Cristo. Veja bem, você já morreu. Quando for o dia do seu velório, vai ser o velório do corpo, porque você já morreu. Paulo, ele afirma assim: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olá, Laércio. Somos amigos há tantos anos. Oro por sua família todo dia. Amo você. Já dormi na sua casa algumas vezes. Você cozinha tão bem. Irmãos, que cozinheiros. Olha lá, o Yuri está se oferecendo lá. Convida ele. Eis que te digo. Digo, o Espírito do Senhor selou o meu espírito. Made in Jesus. Então, meu irmão, você tem um selo aí que você pertence a Jesus. Você não se pertence mais. Adonai, o Senhor, proprietário, dono, está sobre mim. Tudo que eu faço agora, eu sou propriedade de Cristo. Nesse processo, você vai ter que aprender a obediência. E muitas vezes, Adonai vai falar para você fazer coisas que você não quer. É melhor obedecer do que sacrificar. Porque a base da filiação, um dos aspectos da paternidade de Deus é a obediência. Amém. O espírito de Adonai, ele opera 7 aspectos na nossa vida. Vocês não vão anotar, não? Não é possível. Estamos numa conferência do Espírito Santo. Diga, Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Senhor. Por isso que nós declaramos o Espírito do Senhor. Amém? Todo joelho, toda língua, que Jesus Cristo. Então o Espírito do Senhor é o Espírito de Adonai. Todo joelho se dobrará. Então hoje nós nos dobramos diante dele. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor de tudo que temos, somos. Ele é o Senhor do nosso destino. Ele é o Senhor do nosso coração. Ele é o Senhor da nossa mente. Ele é o Senhor do nosso corpo. Ele é o Senhor de tudo que somos, temos. É dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Assim como ele disse, eu só faço o que o Pai quer que eu faça. Você tem que fazer só o que o Senhor quer que você faça. Ele é o Senhor. Não se discute com ele, se obedece, se submete.
Não se argumenta com ele. Ele é o rei. Ele é Adonai. Ele é o Senhor. Isso é converter o coração. Se você não converter o seu coração ao senhorio de Cristo, as outras dimensões do seu espírito não são ativadas, porque todas elas estão vinculadas ao senhorio dele. Se você quer ser uma pessoa cheia do Espírito, é se submeter ao Espírito dele, o Espírito do Senhor, porque todas as outras hastes dependem disso. A sabedoria, o conselho, fortaleza, o conhecimento, o temor, todos os outros aspectos dependem da sua submissão ao senhorio de Cristo. Você entende isso? Se submeter, você não tem controle de nada, você não tem dinheiro, você não tem nada, você não tem ministério. Aleluia. Tudo é dele. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor da sua vida. Ele é o Senhor da sua casa. Ele é o Senhor dos seus talentos. Ele é o Senhor do seu coração. Ele é o Senhor do seu casamento. Ele é o Senhor de tudo. Entende isso? Mas eu não quero. Ok. Então você não pode ser posicionado em um lugar de autoridade no reino dele. A sua posição de governo no reino dos céus é proporcional à sua submissão ao senhorio de Cristo. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. No texto de Filipenses 2, ele se submeteu ao senhorio do Pai, pelo qual Deus o exaltou sobremaneira, dando-lhe um nome acima de todo nome. Entenda algo. O nome que você carrega no mundo espiritual, ele tem uma posição, um nível. O nome de Cristo está acima de todo nome, porque os nomes vão se posicionando de acordo com a sua submissão a Deus. Ele tem o nome acima de todo nome. O nome dele é a autoridade máxima no reino. Você também tem um nome no mundo espiritual. O seu nome vai sendo reposicionado nos céus pela sua submissão ao senhorio de Cristo. Não, você não entendeu. Sua posição na eternidade, aonde você vai governar com Cristo no milênio, tudo que vai acontecer na sua vida, não tem a ver com você, no aspecto dos seus talentos e sua capacidade. Tem a ver com a sua submissão à vontade dele. Nós aprendemos a orar errado. Nós aprendemos que orar é pedir coisas. Orar é perguntar o que o mestre deseja. Orar é saber o que ele quer que você faça. Essa é a posição do verdadeiro discípulo de Cristo. O Senhor está satisfeito com o que eu tenho feito? Com a minha vida? Com a minha oferta? É isso que o Senhor gostaria de receber de mim? E então o Senhor vai te falar algo. Através do Espírito da verdade, Ele vai te guiar na verdade. Porque se você vive fora da vontade do Rei, a sua vida é um engano. Quando Jesus
nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo foi nos dado para nos ajudar a submetermos ao senhorio de Cristo. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Com qual propósito? Para se submeter ao senhorio do Rei. Para você saber o que o Rei deseja. Mas nós estamos contextualizados. É uma coisa assim tão mal entendida na igreja sobre a ação do Espírito Santo. A gente passa por muitos problemas na vida e pensamos que cada pancada, cada situação, nós vamos buscar a Deus porque nós temos um Deus que resolve problemas. Nada pode ser mais trágico do que um entendimento errado sobre a pessoa de Deus na vida de um cristão. Entender o papel do Espírito Santo na sua vida fará com que você seja preparado para a eternidade, porque as pancadas elas não vão acabar até o seu último suspiro nessa terra. É de guerra em guerra, de batalha em batalha, de glória em glória. E aí você vai, e no meio das batalhas, no meio das lutas, você vai se submetendo. E o Senhor, Ele não vai te dar uma provação acima da sua capacidade. Mas até que ponto você está disposto a se submeter ao senhorio de Cristo no meio da perseguição, morder a língua, no meio dos ataques? Doeu. Acho que é para eu parar. Estão comigo? Jesus é o Senhor. Primeiro aspecto que o Senhor faz, anote, cabeção. É te libertar da rebelião, da independência, da orfandade. Aleluia. O que é um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo? É uma pessoa submissa ao senhorio de Cristo, obediente aos seus princípios e à sua palavra. Ali está um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito é onde Jesus governa. Ele governa tudo na vida dessa pessoa. Não é o tanto que você trabalha, você pode trabalhar muito e não fazer nada do que Ele pediu. Entende isso? O que é a oração? É submeter o seu coração a Cristo todos os dias, para que seja feita a sua vontade, aqui na terra como ela é feita nos céus. Governe sobre o meu coração, os meus pensamentos, sobre as minhas emoções, sobre o meu corpo, minha alma, meu espírito. Governe sobre tudo. Venha o teu reino e me governe. Governe meu destino, governe minhas decisões, governe a minha vida. Eu me rendo, eu me rendo ao seu senhorio. Arranca o que tem que ser arrancado da minha vida. Me muda de lugar se o Senhor quiser. Me envie para onde o Senhor quer que eu vá. Faça de mim o que está no teu coração. Eu me entrego totalmente a ti. Você está começando a converter o dia que você fizer essa oração. Não pense porque você está numa igreja que você converteu a Cristo, se você ainda está no governo da sua vida.
Nesse reino só tem um Adonai, um proprietário, um que reina sobre tudo e todos. Então não queira, se você tentar exercer um governo junto com ele, você vai perder a autoridade, vai ser rebaixado nos céus. E você tem hoje o Espírito de Deus habitando em você para te ajudar a se submeter ao senhorio de Cristo. Por isso você deve ser cheio do Espírito Santo, para você saber como orar. Seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. Irmãos, a gente que é pastor conversa com muita gente que não entendeu nada do Evangelho, pensa que entendeu. É muito triste ver uma pessoa chegar tão perto do reino e não entrar. Quando ele estava explicando isso para Nicodemos, estava voltando com o Fábio de uma cidade da Cordilheira chamada Andahuaylas. Cadê o Fábio? Conhecido mundialmente como Gasparzinho Gospel. Nós estávamos voltando, a gente tinha pregado em alguns vilarejos lá, e foi uma boa oportunidade de discipulado. E isso já tem alguns anos, nós estamos retornando lá agora, semana que vem. E ele me fez uma pergunta sobre o meu sonho. Pareceu que eu fui grosseiro com ele, mas eu não quis ser grosseiro. Depois eu te pego. Tá descontando, né, Gasparzinho? Eu disse para ele, eu não tenho direito de ter sonho. Eu fui comprado com preço de sangue. Eu só quero fazer o que ele quer que eu faça. O meu sonho é fazer o que ele quer que eu faça. É ser aprovado, servo bom e fiel. Tomai posse do reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Nossa vida aqui, irmãos, não tem nada a ver com esse mundo. Não tem nada a ver com isso aqui. O que eu almejo é estar com ele, é ir embora logo desse lugar aqui. Não tem nada aqui para mim. Fica correndo risco aqui de vacilar e o diabo me pegar. Nós não temos nada nessa terra. Não coloca os olhos aqui não. Não fica preocupado com o mundo aqui. Guarda a sua santidade no temor de Deus. Se prepare para a eternidade. E salva o maior número de pessoas que você der conta. Ponto final. O resto é resto. Fica batendo cabeça por coisa tão pequena. Sofrendo por coisa insignificante. Preocupado tanto com sua reputação e com o que as pessoas pensam a seu respeito. Você tem que se preocupar com o que Deus pensa sobre você. Se você está sendo aprovado, se você está agradando o coração do rei, se você consegue tirar um sorriso do trono. Este é meu filho amado, em quem me alegro. O resto é resto. Não priorize o resto. Amém? Você tem o Espírito Santo. Esta é uma conferência sobre o Espírito Santo.
Você está recebendo e vai receber muitas palavras, mas o propósito total do Espírito Santo é ser o holofote. Ele traz a revelação da vontade de Cristo. Glória a Deus. Pegar a visão. Como nós devemos orar. Seja feita a sua. Venha sobre mim o seu. Ponto. É isso. Governe. Assuma o controle. Assuma o controle. Não dou conta, eu jogo a toalha. Fica batendo cabeça não, que você vai sofrer. Você vai aprender a obediência pelas coisas que sofreu. Ele aprendeu. Então, antes de você sofrer, aprenda a obediência. Pela liberalidade, pela voluntariedade. Por se lançar nele. Amém? O Espírito estava aqui, eu vi que estava. Do Senhor está sobre mim para isso. Porque o Senhor me ungiu. Então, essa unção, ela vai operar na sua vida, na proporção da sua submissão a Cristo. Glória a Deus. A libertação, a cura, é para que você tenha capacidade de se submeter ao Espírito Santo. Para que o diabo não interfira na sua mente, nas suas decisões. Para você não fazer coisas fora da vontade de Deus. Nós precisamos pregar as boas novas, curar os quebrantados, proclamar a libertação, pôr em liberdade os algemados. Nós precisamos fazer tudo isso sobre as pessoas com o propósito desta pessoa se submeter ao senhorio de Cristo. Por isso ela precisa ser curada, nós precisamos sermos curados, libertos, purificados, lavados, remidos, para nos posicionarmos debaixo do governo de Cristo. Glória a Deus. Fecha os seus olhos. Amanhã eu falo os outros 6 pontos. Fecha os olhos. Pense em Jesus agora. Ele é o Senhor. Ele foi o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Ele morreu por nós antes da criação. Ele estabeleceu um plano na eternidade. Ele nos deu o Espírito Santo. Eu não deixarei vocês órfãos, porque o Espírito Santo exerce paternidade sobre nós. Vocês não serão mais órfãos, como filhos da desobediência. Não, vocês vão aprender a obedecer. E se você não se submeter sua vida a Cristo, você vai perder a grande oportunidade que vai afetar a sua eternidade. Ser salvo não é estar numa igreja. Ser salvo não é trabalhar na obra de Deus. Ser salvo não é você falar, eu creio em Jesus, se você não se submete ao que Ele quer que você faça. Não se engane. Mas quem você está enganando? O diabo, ele crê em Jesus. Ele sabe, ele teme, treme. Ele conhece a Bíblia mais do que você. Mas ele não faz o que Jesus quer. A síndrome de Lúcifer é isso. É você estar debaixo de um espírito de engano, carregando uma rebelião camuflada, de que você se submete a Deus, mas não abre mão da sua vida. Aquele que não tomar a sua cruz e vir após mim, não é digno de mim. Como que o reino de Deus virá? Por que o Espírito Santo convence o homem do pecado? Esse pecado aí não é pecado moral, é o pecado da desobediência a Deus. O pecado moral
Até uma pessoa sem o Espírito Santo sabe o que é certo e errado. Mas o pecado da insubmissão e da rebelião camuflada, você não pode ser cheio do Espírito nesses dias, se você não submeter a sua vida, seus dons e talentos, tudo que Ele mesmo te deu, ao senhorio de Cristo. Se você não deixar Ele entrar nesse lugar, foi a primeira expressão que Jesus declarou quando o Espírito Santo veio sobre Ele. Você vai entender um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, quando eles declararem: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele governa a minha vida. Eu não faço nada por mim mesmo. Eu só faço o que agrada o Pai. Eu vivo para a vontade do Pai. Eu não tenho sonhos, eu não tenho desejos. O meu sonho é fazer a vontade de Deus. Se Ele quer que eu vá, eu vou. Se Ele quer que eu fique, eu fique. Eu não estou no controle mais da minha vida. Eu fui comprado por um preço alto. Mas enquanto você não achar esse lugar em Deus, você está no processo. Não quer dizer que você se converteu ainda. Não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que essa conferência te conduza a um lugar, porque não há Pentecoste sem Páscoa. Não há unção sem remissão. O Espírito de Deus está na sua vida para arrancar de você toda a rebelião, todo o autogoverno, todo o orgulho, toda a soberba, toda a vaidade, para crucificar sua reputação. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Queria que você fizesse a sua oração. Que o Espírito de Deus te mostre que áreas você precisa renunciar. Que você ainda está no governo. Esposas que não são submissas. Ovelhas que não se submetem aos seus pastores nas igrejas locais. Rebeldes. Maridos que não dão a vida pela esposa. Que não cobre a família de oração. Rebelião em relação à vontade de Deus. Você não tem buscado a vontade de Deus. Você quer inserir Deus nos seus planos e não você ser inserido nos planos dele. Se arrependa. Tudo é seu, minha vida é sua. Meu coração, dinheiro, carro, tudo é seu. Os bens que o Senhor mesmo me deu, tudo é seu. Eu entrego tudo no seu altar. Eu entrego tudo, eu entrego minha vida. Eu quero viver para a sua glória, fazer a sua vontade, completar a minha carreira. Eu quero concluir aqui a minha missão. Eu quero simplesmente entender o que o Senhor deseja. Me fale, Espírito Santo, me ajude a entender a vontade do Senhor. Eu quero me submeter a Cristo. Eu quero que a minha vida, meu ministério, tudo esteja sujeito a Ele, que a minha casa esteja sujeita a Ele, que os meus discípulos amem a Cristo mais do que a si mesmo. Que eles entendam o propósito da nossa missão aqui. Nosso tempo está acabando, você está envelhecendo. Você não frequenta a igreja, você não está participando de um evento, pelo evento. Não é para receber uma palavra boa, não é para você se sentir confortável. Você está aqui porque Deus quer alinhar seu coração com os céus. Ele quer te preparar para a eternidade. Ele quer arrancar de você todas as barreiras. Você está correndo um sério risco de passar a eternidade no inferno. Entenda isso. E enquanto nós não nos submetermos ao senhorio de Cristo, nós estamos numa zona perigosa, numa área de risco.
de morte eterna, de condenação eterna. Por que você quer ser cheio do Espírito se você não decidir se submeter ao senhorio de Cristo? Que durante esses dias o Espírito de Deus te conduza a esse lugar. Que você volte para um lugar onde você não deveria ter saído. Daquele primeiro amor, daquele encontro que você teve. De querer ganhar o mundo, de querer tocar tudo. De se entregar, de abrir mão. Sabe, irmãos, nós não podemos viver um evangelho de fachada. Nossa eternidade está em risco. Se Deus te trouxe essa conferência, Ele não te trouxe aqui para você ouvir palavras bonitas de motivação, para levantar o seu ego. Ele quer livrar a nossa alma da condenação eterna. Foi por isso que Ele morreu na cruz. Foi por isso que Ele estabeleceu a igreja. Por isso que Ele enviou sua palavra. O desejo de Deus é que nós tenhamos consciência do que nós estamos buscando aqui. Bendito seja o Senhor. Põe a mão no seu coração. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, lava-me com teu sangue. Meu espírito, minha alma e o meu corpo sejam encontrados íntegros e irrepreensíveis até a volta do Senhor. Eu submeto a minha vida, tudo que eu sou, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, ao senhorio de Cristo. Eu renuncio ao meu autogoverno, à minha vaidade, meu orgulho, minha soberba. Eu renuncio meu autogoverno. Eu renuncio também a influência das trevas na minha vida, pelo sangue de Jesus. Eu desligo de todas as áreas da minha vida o governo de Satanás. Saia da minha vida pelo sangue de Jesus. Minha vida pertence a Deus. Todas as áreas da minha vida eu consagro ao Senhor. Eu invoco o governo de Cristo. Que venha sobre mim o Espírito do Senhor e governe, me fale a sua vontade, me ajude a obedecê-la sem restrições, sem medo da morte, sem medo de perdas, sem medo de perder a reputação. Eu me submeto a Cristo e ao seu senhorio. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus capítulo 12, vai lá. Dá tempo ainda pregar? Dá tempo ainda, não dá? A vigília começa daqui a pouco, né? Vou fazer a abertura da vigília aqui hoje. Hoje é a abertura da vigília. Meia-noite começa de novo outra sessão de corinho. Rapaz, vocês notaram que a banda Coro de Rato saiu e entrou a Corinho de Fogo? Coro de Rato saiu, entrou Coro de Fogo, o ambiente mudou, rapaz. Teve gente que estava dormindo, até levantou da cadeira.
Cara, 2 horas aqui, Jesus está aí, Jesus aí. A pessoa nem mexeu na cadeira. Quando falou, ele vai te dar água para beber, o quê? Cadê? Não tem água, cadê? Acendeu na hora. Vamos lá. Vamos mudar o rumo da prosa aqui, porque... Mateus capítulo 12, versículo 22. Abre aí comigo. Claudinha, você tem um pentecostal em casa, você e o pastor Giovanni. 5 horas, 4 horas com o microfone, nada. Quando falou, mas desceu o varão. Aí o varão subiu. Não, e falou que aqui os corinhos de fogo é com ele. E tomou o meu microfone e falou, agora deixa comigo. Você viu, né? Giovanni, você está perdido, querido. Essas músicas suas, de Pedro, de 1930, já era. Que um dia vai chegar, tiver grande, você vai acordar com um corinho. Ele vai te dar água para beber. 6 horas da manhã. Tá chegando da vigília. Rapaz, muito engraçado. Então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo. E ele o curou, passando mudo a falar e a ver. Toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o teu reino? E se eu expulso demônios por Belzebu, por quem expulsam os vossos filhos? Por isto eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Diga amém. Por isso vos declaro que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, será isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Pai, nós te agradecemos por essa noite, Senhor Deus, ó Pai, que o Senhor continue falando conosco, que o teu espírito de revelação, de sabedoria, no pleno conhecimento da tua vontade, seja derramado sobre as nossas vidas nesta hora, Senhor. Transfira o que está em teu coração para o nosso coração. Transfira o que está na tua mente para a nossa mente nessa noite e fala conosco, em nome de Jesus. Diga amém. O texto que nós vimos aqui nessa noite é um texto muito interessante, muito conhecido de todos nós. Jesus estava no Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João, pastor Laércio, quando de repente ele desce, né? E ali tinha uma multidão esperando com um jovem. E esse jovem estava ali endemoniado, estava possesso por um espírito maligno. Esse espírito maligno que estava ali na vida daquele jovem estava causando um problema ligado diretamente à sua saúde. Os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Então os fariseus começaram a estar olhando ali e vendo toda aquela movimentação. O pai do menino angustiado e preocupado porque o demônio não saía. Os fariseus de plantão com a cadernetinha na mão, observando para ver o que ia acontecer naquele momento. E quando de repente Jesus desce com Pedro, Tiago e João, você conhece muito bem a história, e estava ali justamente diante de um jovem que estava possuído por um espírito maligno e que estava atuando mais precisamente na área do sistema nervoso central, responsável pela visão, responsável pela fala. E a causa da enfermidade daquele menino não era uma causa de uma enfermidade física, de uma enfermidade genética, de uma enfermidade de algum problema, de algum acidente. Não, era a causa literalmente por um espírito maligno que estava dominando a vida daquele jovem. Um pai desesperado, porque certamente já tinha tentado todas as coisas e todas as armas e tudo que estava ao seu
alcance para tentar libertar aquele menino, para tentar mudar a vida daquele menino. Mas, como a origem do problema era espiritual, somente um poder espiritual poderia mudar a história daquele jovem. Eu quero dizer que o poder do Espírito Santo está aqui, sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. E aonde você chegar, o espírito das trevas vai ter que ir embora. Se você crer, diga glória a Deus. Eles olham para Jesus e vê o espírito maligno indo embora. E como bons conhecedores da história do Velho Testamento, da Torá e das histórias que permeavam a nação de Israel, os fariseus olham e dizem assim: ele expulsa demônio por maioral, Beelzebu, maioral dos demônios, chefe dos demônios. Ou seja, eles sabiam quem era Beelzebu. Eles conheciam a história de Baal e a derivação de Baal, Zebub, que origina-se Beelzebu, principado, príncipe dos demônios. E como eles não entendiam muito o ministério de Jesus, eles atribuem Jesus, uma obra do Espírito Santo, a uma obra demoníaca. Toda pessoa cega espiritualmente, ela vai ter essa tendência. Ela não entende as coisas do Espírito, ela não entende as movimentações espirituais, ela não entende os princípios espirituais da palavra, ela não entende os fundamentos que estão estabelecidos na palavra, e ela atribui aquelas coisas que são de Deus a o demônio. Por isso eles eram os religiosos, porque estavam dentro, mas não tinham o reino dentro dele. Eles caminhavam, mas o reino não estava dentro deles. A observação e a movimentação deles era humana. Eles queriam deter um conhecimento para dominar sobre as pessoas, mas não era um conhecimento revelado daquilo que Deus tinha. Era um conhecimento humano, um conhecimento com objetivos pessoais e não como objetivos do reino. Quando o Espírito Santo toma um homem e toma uma mulher, ele começa a liberar revelações sobrenaturais da palavra, da unção e da capacidade de movimentar no reino espiritual. Apóstolo, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que Deus vai pegar você e vai te dar uma nova esfera de conhecimento espiritual, para quando você sair daqui, você pisar na cabeça de Satanás pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Não existe movimentação no reino espiritual sem a presença do Espírito Santo. Não existe você confrontar o império das trevas se você não for cheio do Espírito Santo. Os demônios não saem porque você é bonitinho, cheirosinho e que vem na igreja todo domingo bater a sua carteira do PIS, do PASEB, do INAMPS. Não, os demônios saem porque vem um homem ou uma mulher cheio da glória, da presença e da unção do Espírito Santo de Deus. É por isso que quando nós estamos numa festa de Pentecostes, Deus está dizendo para você assim: olha, eu quero revestir você de poder, eu quero revestir você de unção, eu quero revestir você de autoridade, eu quero revestir você de conhecimento revelado da palavra, para quando você sair daqui, você descer, porque você está no monte, você vai descer, e quando você voltar para sua casa, para a sua igreja, para o seu ministério, para a sua cela, para aquilo que Deus vai te enviar, você vai sair daqui cheio da graça, da glória e do poder de Deus, para pisar na cabeça de Satanás, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Não existe guerra sem o Espírito Santo. Não existe confrontos espirituais se você não tiver o Espírito Santo. Não existe igreja sem a presença do Espírito Santo. É por isso que você precisa e necessita conhecer o Espírito Santo, para você ter a certeza e a segurança de que os espíritos malignos vão fugir de você. As enfermidades vão fugir de você. Aquilo que você não pode fazer na capacidade humana, a presença do Espírito Santo vai fazer em você e através de você. Diga glória a Deus. Fala com seu irmão, você precisa do Espírito Santo. Balança ele aí e fala assim: não é na força do seu braço, não é nas suas habilidades, é a presença do Espírito Santo. Você precisa sair daqui consciente disso. Para entendermos o que Jesus estava dizendo, precisamos entender um pouco a história e tudo aquilo que ele estava confrontando os fariseus naquele momento, porque naquele momento eles estavam dizendo: ele expulsa demônio por Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus disse, você sabe, toda casa dividida contra si mesma não subsistirá, todo reino dividido não vai ficar de pé, vai cair por terra. Se Satanás expulsa Satanás, dividido está o seu reino, mas se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, é porque é chegado o reino de Deus sobre vós. O reino de Deus vai se manifestar de uma forma poderosa, uma unção dupla de autoridade sobre
sobre a sua vida, para você pisar na cabeça de Satanás. As pessoas não vão entender como é que você vai sair daqui. As pessoas não entendem, acham que você veio para um congresso normal, para você distrair a cabeça, para você aliviar o cansaço e o estresse. Não é. É para você recarregar sua bateria de unção, de autoridade, porque tem gente que vai estar lá precisando da sua oração, precisando da unção que está sendo liberada sobre a sua vida aqui. Fala com seu irmão, você não veio passear, chuchu. Fala com ele, você veio recarregar a bateria. Porque quando você chegar lá, tem gente que vai precisar daquilo que você recebeu aqui. Fala com ele assim, acorda, chuchu. Jesus te ama. Quando nós estamos vendo um quadro de expulsão de demônios e um quadro da presença do Espírito Santo, por mais que pareçam paradoxos, os temas, eles são um tema só. Você só opera na autoridade espiritual se você estiver cheio do Espírito Santo. Você só opera confrontando as trevas se você tiver a presença do Espírito Santo na sua vida. Você não faz na força do seu braço, na capacidade humana, na sua inteligência, naquilo que você conseguia fazer lá fora, no trabalho, nos negócios que você tinha. Não funciona. O que funciona é a presença do Espírito Santo. É por isso que Jesus disse, olha, vocês podem falar qualquer coisa de mim, qualquer blasfêmia contra o Filho do Homem, não tem problema, mas não toquem no Espírito Santo de Deus. Você nunca vai conseguir fazer a obra do Senhor sem a presença do Espírito Santo. Você nunca vai conseguir fazer a obra, a igreja que você está na frente, ela mudar, você nunca vai conseguir mudar, se não for através das direções do Espírito Santo. As táticas humanas e as estratégias humanas na nossa vida espiritual, elas têm um limite. Até um certo limite, Deus deixa para ver até onde a gente vai. Depois ele puxa a cordinha, fecha a porta e diz assim, sem mim nada podeis fazer. E é por isso que eu e você temos que entender que a presença do Espírito Santo na nossa vida é o que nos reveste de autoridade para pisar na cabeça de Satanás pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Eles estavam acusando Jesus de possuir um espírito maligno. Eles estavam acusando Jesus de algo muito grave, blasfêmia. Eles estavam acusando Jesus de falar, de pregar e de ensinar aquilo que eles não concordavam. Mas Jesus se movia do Espírito, por isso aonde ele chegava havia a manifestação do reino. A glória de Deus se manifestava, os espíritos iam embora, as enfermidades iam embora, o evangelho do reino era pregado, arrependei-vos que é chegado o reino dos céus, pois a palavra que ele tinha, movida pelo Espírito Santo, trazia um confronto sobre aquelas pessoas. Se a nossa palavra pregada não trouxer um confronto, se for para massagear o ego das pessoas, você não se move pelo Espírito. O Espírito Santo, ele quer confrontar a sua estrutura religiosa, sua estrutura de insubmissão, sua estrutura de vaidade. O Espírito Santo quer confrontar o nosso eu. Porque o nosso eu é cheio de artimanha para fazer aquilo que a gente quer. Manipular as situações e as pessoas para fazer o que a gente quer. No reino de Deus você não faz o que você quer. Você faz o que o rei quer. E quem determina o que você faz não é a sua alma ferida e a sua alma, ai, eu não gostei muito disso. No reino você não tem que gostar, você tem que obedecer. Os fariseus não entendiam, então eles queriam ter um controle de tudo. E como eles não tinham o controle do Espírito que estava em Jesus, que tinha gerado Jesus e que operava através de Jesus, eles começaram a jogar pedra e ficar insatisfeitos. Toda pessoa que não entende muito bem a obra do Espírito, ela fica insatisfeita. Ela entra aqui e fala assim, nossa, louvor está demorando demais. Ela não entende que enquanto estava louvando, a palavra já estava sendo pregada e ministrada. Ela não entende, enquanto nós estávamos dançando, tinha anjos aqui operando maravilhas. Elas não entendem que quando a gente está aqui se jogando no chão, quando a gente está aqui buscando a presença do Senhor, a gente não deve ficar olhando para o relógio, porque o tempo espiritual é diferente do tempo natural. O tempo espiritual, o seu milagre pode vir na hora que você menos espera. Pessoas que não têm o Espírito Santo, elas são críticas. Como os fariseus, conhecem a palavra, estavam dentro da sinagoga, mas não têm intimidade com o Espírito Santo. Nada para ela está bom. Ela só olha as coisas ruins que tem dentro da igreja.
Porque elas perderam a sensibilidade do Espírito Santo. Jesus estava dizendo, o Espírito Santo é uma pessoa. Ninguém pode se esconder do Espírito Santo. Como me ocultarei do teu Espírito, Senhor? Se eu subo a céus, lá tu estás. Se eu tomo as asas da alvorada, tu também está lá. Se eu desço ao mais profundo abismo, também tu está lá. O Espírito Santo é onipresente. Aonde você está, ele vai estar. O Espírito Santo é onipotente. Descerá sobre ti, mulher. A sombra do Espírito te envolverá. E o ente santo que sairá de ti se chamará Jesus. Ah, querido! Como você quer fugir do Espírito Santo? Como é que você quer fazer a obra do Senhor sem o Espírito Santo? Como é que você quer ver a manifestação de glória e de milagres sem o Espírito Santo? Como é que você quer ver pessoas libertas sem o Espírito Santo? Como é que você quer ver pessoas curadas sem o Espírito Santo? Aonde você está se movimentando? O Espírito Santo é uma pessoa, não entristeçais o Espírito pelo qual foste selado para o dia da sua redenção. O que você faz pode afastar a presença do Espírito e entristecê-lo. E o que você faz pode atrair a presença do Espírito Santo. É por isso que quando estávamos aqui em adoração, a palavra do Senhor diz, não se apresse em sair da presença do Senhor. Não se apresse a sair da presença do Senhor. Ei, se você não gosta de adoração, você tem que fazer uma revisão da sua vida. Porque todo aquele que o conhece tem desejo de adorá-lo. Não existe uma movimentação do reino sem adorar o rei. Se você não gosta de adoração, se você achou que estava demorando demais, eu acho melhor você fazer uma revisão da sua vida. Porque quando você conhece o rei, a única coisa que você quer é adorar. A ele a glória, a ele a honra, a ele o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Estevão, no seu discurso, diz assim: vós resistis ao Espírito Santo como os vossos pais, Ananias e Safira, mentiram ao Espírito Santo. Você pode resistir ao Espírito Santo, você pode mentir ao Espírito Santo. O Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Quem são nascidos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito, o Consolador, aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, é o mesmo Espírito que está aqui nessa noite, te revestindo, te ungindo e te capacitando para grandes coisas que você vai fazer daqui para frente. Balança seu irmão, fala, você vai fazer grandes coisas. Fala assim, você vai fazer muitas coisas. Não é na força do seu braço. Não é na sua capacidade. É no poder do Espírito Santo. Fala com ele, no poder do Espírito Santo. Quantos estão comigo? Diga amém. Diga aleluia. No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito pairava. Rachaf, ele pairava, relaxava, e Deus disse: haja luz, ouve. O Espírito reage às palavras que saem da nossa boca. O Espírito reage nossas movimentações de oração e de adoração. O Espírito Santo, ele sabe o que está dentro do seu coração nesta hora. O Espírito Santo, ele te trouxe a festa de Pentecostes para poder te revestir das 7 manifestações da presença dele, para te levar a uma nova dimensão. Adão foi criado e se movia na presença do Espírito Santo. Dispensação da inocência. Adão peca e aí ele perde a presença do Espírito Santo. Aumenta aqui para mim. Dispensação da consciência, aumenta só o retorno. Dispensação da consciência. Ele perde a presença do Espírito Santo e ele passa a viver segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. Fala comigo, espírito que opera nos filhos da desobediência. O Espírito Santo opera nos filhos da obediência. Você nunca vai fazer a obra de Deus debaixo da desobediência.
Porque debaixo da desobediência era aqueles, Efésios capítulo 2, que andam segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. Potestade do ar, filhos da desobediência. Potestade do ar, filhos da desobediência. Quem anda na desobediência é governado pela potestade do ar. Quem é governado pela potestade do ar não tem autoridade no reino espiritual. Pergunte ao seu irmão, qual é o espírito que opera em você? Pergunte a ele, qual é o espírito que opera em você? É o Espírito Santo? Ou o espírito que opera nos filhos da desobediência? Você tem obedecido à vontade de Deus? Os homens perderam a presença do Espírito Santo quando Adão pecou e passaram a andar segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade da carne, e éramos por natureza filhos da ira. E quando você não tem a presença do Espírito Santo, você vai andar debaixo da prostituição, da impureza, da lascívia, da feitiçaria, das bruxarias, das porfias, dos ciúmes, da ira, da inveja, das facções, das bebedices, das glutonarias, como diz Paulo em Gálatas capítulo 5, falando das obras da carne. Quem opera debaixo da obediência, opera debaixo da rebelião, debaixo do engano, debaixo da insubmissão. Uma geração que perde a presença do Espírito Santo gera Lameque, primeiro caso de bigamia, de infidelidade. Uma geração que perde a presença de Deus, ele que gera Jabal, que só pensa nas coisas da terra. Uma geração que gera a desobediência, ele vai como Tubal-Caim, que só pensa em fazer algo que vai lhe trazer benefício. E além de perder a presença do Espírito Santo dentro deles, eles agora perdem a presença do Espírito Santo sobre eles. Porque você chega em Gênesis capítulo 6, o homem estava tão distante, mas tão distante de Deus, que a Bíblia diz: então disse o Senhor Deus, o meu Espírito não vai mais agir. Fala comigo, agir. Fala assim, o Espírito Santo saiu de dentro do homem, e depois o Espírito Santo sai sobre o homem. Agir. Ele não vai mais viver pelo Espírito, e ele não vai mais fazer pelo Espírito. O Espírito Santo dentro do meu espírito, paternidade, eu sou filho, identidade, eu vivo. O Espírito Santo sobre a minha vida, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, serei minhas testemunhas, fazer algo, testemunhar o Evangelho de Jesus. Eles perderam a paternidade aqui dentro, e eles perderam o revestimento da presença do Espírito Santo. E quem vai andando segundo sem a presença do Espírito Santo, não faz nada. Nada. Você precisa do Espírito Santo dentro de você, e você precisa do Espírito Santo sobre você, e você precisa do Espírito Santo em volta de você. Fala comigo, dentro de mim, paternidade, sobre mim, minha missão, em minha volta, intimidade. O Espírito Santo dentro de mim, paternidade. Ele veio para o que era seus, e os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O Espírito Santo sobre mim, sereis minhas testemunhas. Agora, a presença dele não tem nada a ver com Deus, tem a ver com você. É por isso que a gente estava aqui na presença de Deus. É por isso que a gente aqui estava clamando pela presença de Deus. É por isso que a Bíblia diz, não tenha pressa de sair da presença de Deus. É por isso que tem hora que você quer ficar no monte lá o tempo todo e olha para Jesus e diz: faz uma barraca, Jesus, nós queremos ver a tua glória, queremos ficar aqui. Jesus diz: não. Presença que você recebe aqui, você vai levar ela lá para fora e vai manifestar como um testemunha de Jesus Cristo de Nazaré, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tem pessoas enfermas que você vai chegar com a presença de Deus, elas serão curadas. Tem pessoas oprimidas que você vai chegar com a presença de Deus, elas serão transformadas. Tem pessoas oprimidas, depressivas, que você vai abrir a boca e a presença de Deus vai sair dos seus lábios. Porque quem não tem a presença de Deus está debaixo do Espírito que opera nos filhos da desobediência. E os filhos da desobediência, eles manifestam a obra da carne: idolatria, feitiçaria, porfia, inveja, rebeldia, feitiçaria. O homem perde a essência do Espírito Santo, e a descendência dele passa a estar debaixo de uma confusão.
Entramos em outra era, chamada era da dispensação do governo humano. Deus chama Noé, bota Noé na arca junto com os filhos, e você já conhece a história, os filhos dele, e Noé se embriaga, e aí Cão vai lá, desonra, porque toda desonra traz maldição. Fala com seu irmão, desonra é igual a maldição. Fala assim, Cã amaldiçoou, foi desonrou, por isso foi amaldiçoado. Fala com seu irmão, fala assim com ele, Noé não abriu a boca. Noé não ficou preocupado com isso. A desonra vai vir. Quantos estão entendendo? Diga amém. Reino de Deus é um reino de honra. O império das trevas é império de desonra. Uma geração que da geração de Cão vem Nimrod, poderoso caçador das almas dos homens, porque não tinha a presença de Deus, idólatra, egoísta, aquele que queria dominar sobre os homens, aquele que queria ser adorado, aquele que queria fazer a sua vontade. Ao invés de falar espalha-se, Nimrod estava dizendo ajunta. Cria a torre de Babel. Todos aqueles que estão fora do propósito de Deus vai criar uma torre de Babel. Cuidado que pode ter uma torrezinha lá dentro do seu quarto, da sua casa. Cuidado que pode ter uma torrezinha de Babel no ministério que você lidera. Cuidado que pode ter uma torrezinha de Babel lá entre você e a sua esposa. Cuidado que quando você senta, o que você está edificando dentro da sua casa determina quem é o espírito que está operando na sua vida. Se você está operando alguma coisa para você, você está construindo uma torrezinha. E onde tem torre, vai vir confusão da parte de Deus. Não construa nada segundo a sua vontade. Não construa nada segundo o seu querer. Não construa nada segundo aquilo que está no teu coração. Você não foi chamado para construir algo para você. Vamos construir uma torre e tornar célebre o nosso nome. Não é o seu nome, é o nome de Jesus. O que você constrói determina o espírito que opera na sua vida. Olhe para o seu irmão e diga isso para ele. Fala assim, o que você constrói determina o espírito que opera na sua vida. Se você constrói para você, espírito de desobediência. Se você constrói para o rei, Espírito Santo. O Espírito Santo sempre vai botar Jesus em evidência. Anote, o Espírito Santo sempre revela Jesus. O Espírito Santo sempre. Entramos na dispensação da promessa. Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Olha, Abraão, através de você existe um projeto que é muito mais do que um projeto natural de dar uma terra para o povo de Israel. Diante de você começa um projeto que vai além do natural. É um projeto espiritual. De Abraão vem Isaac, de Isaac Jacó, 12 tribos de Israel, que vem Jesus. E você já sabe quem Jesus traz de volta. Quem? Pergunta ao seu irmão, quem Jesus traz de volta? Fala com ele, no ouvido dele, fala assim, o Espírito Santo. Abraão queria uma terra. Deus queria trazer de volta o Espírito Santo. Abraão queria uma conquista pessoal. Ele queria as coisas dele. Deus queria Jesus para buscar você, para te encher do Espírito Santo, para você pisar na cabeça de Satanás, pelo poder do nome do sangue de Jesus. Diga glória a Deus. De Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, que você conhece, dispensação da lei, 40 anos do Egito, 40 anos do deserto, e só quem conhece protocolos do exército, do Egito e do deserto, tem autoridade para libertar o povo. Então quando o povo sai, atravessa o Mar Vermelho, acampa às margens do Monte Sinai, a Bíblia diz que os céus gotejam a glória de Deus. Deus desce no Monte Sinai. E ele diz, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Deus estava dizendo, eu quero ficar mais perto. Eu quero descer mais perto. Eu quero preparar o caminho para que a presença do Espírito Santo possa estar sendo liberada para a vida e para o lugar da onde ele nunca deveria ter saído. Todo projeto
do Velho Testamento aponta para o novo, para a nova aliança. E toda a nova aliança, através do sangue de Jesus, tem a missão de trazer a presença do Espírito Santo de volta para dentro de você. Só 3 améns. Só meio amém. Nem foi meio. Você não opera nada se você não tiver o Espírito Santo, querido. Você não faz nada no reino sem o Espírito Santo. Você não se movimenta em nada sem o Espírito. Você não vai aprender a Bíblia se não for o Espírito Santo. Você não vai aprender a falar a palavra se não for o Espírito Santo. Você não vai conseguir pastorear ovelhas se não for o Espírito Santo. Você não vai conseguir cumprir seu chamado se não for sem... Não! Se você não entender que você precisa do Espírito Santo, não tem jeito. O Espírito Santo é retirado da terra, vai para o céu. Depois ele desce sobre reis, sacerdotes, juízes, vem e volta. Fala comigo, ele vem, ele volta. Fala assim, quando ele vem, o poder de Deus opera de forma sobrenatural. Deus quer usar você de forma sobrenatural. O Espírito Santo vinha sobre reis, sacerdotes, profetas, juízes. Existiam esses homens que eram homens negligentes. Existiam homens que eram prudentes. Quando o Espírito Santo vinha sobre um homem como Saul, Saul foi ungido, foi derramado azeite, foi escolhido pelo Senhor. Muita gente diz que não, mas ele foi escolhido. Estava escondido no meio das malas, ficou com medo, foi ungido na frente de todo mundo. Ele recebeu a presença do Espírito Santo, ele operou na dimensão do Espírito, mas o coração dele começou a crescer demais. E quando o coração cresce mais, você começa a levantar torre ou levantar monumento. Fala comigo, torre ou monumento. Fala assim, o espírito da desobediência nos ensina a levantar torre ou levantar monumento. Saul levanta um monumento para si. E quando ele levanta um monumento para ele, ele perde a presença do Espírito. Porque o monumento que ele levantou aqui já era o que estava dentro do coração dele quando ele não obedeceu Samuel. Fala comigo, o espírito da desobediência pegou Saul. Ele não obedecia mais à autoridade. Então ele levanta um monumento para ele. Ele queria aparecer. Fala com seu irmão, quem quer aparecer não vai obedecer ninguém. Só vai obedecer seu umbigo. Umbigo. O monumento que Saul levantou aqui era proporcional à desobediência que ele teve ali. O monumento que ele levantou para ele estava relacionado com ele ter perdido a presença do Espírito de Deus e ele ter começado a movimentar debaixo do espírito de desobediência. Quem está debaixo do espírito da desobediência é atormentado por demônio. Por isso que Saul era atormentado por demônios, porque ele já tinha desobedecido, tinha perdido a presença do espírito da obediência, do Espírito Santo. A unção não estava mais sobre ele. E quando o Espírito Santo não está com você, outro espírito vai encostar. Olha para o seu irmão, cuidado, hein? Curupira está querendo encostar aí. O espírito da desobediência gerou Saul a levantar um monumento, a não respeitar Samuel, a fazer do jeito dele, da forma dele, do tempo dele, do jeito que ele achava que deveria ser. Só que ele tinha um sinal de consagração e ele perde a unção. Toda vez que você perde a unção, o demônio encosta. Toda vez que você reveste de unção, o demônio corre. Balança seu irmão e fala assim, tem demônio que vai correr de você. Porque o espírito que opera em você é o espírito da obediência. E quando o espírito da obediência opera, não tem capeta, não tem cão, não tem demônio. O coração dele se endureceu porque ele achava que agora era ele que tinha que fazer as coisas. Saul entrou numa decadência tão grande, se rebela,
está debaixo de uma opressão de um espírito maligno, perde a visão, mata 22 sacerdotes, vai consultar uma feiticeira, porque o fim de todo rebelde é na feitiçaria. Por isso que a Bíblia diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Porque a consequência da rebelião é a feitiçaria. Todo rebelde vai consultar uma pitonisa, mais cedo ou mais tarde, se ele não arrepender. Por quê? Porque o espírito da desobediência vai te levar para encontrar com outros espíritos de desobediência. Só que hoje você vai ser revestido de autoridade e você vai botar pitonisa para correr, espírito de feitiçaria para correr, espírito de bruxaria para correr. Jesus está te revestindo com autoridade nova. Se crê, diga glória a Deus. Desobediência, rebelião, monumento para si, perde a visão daquilo que Deus tinha para ele. Um espírito maligno começa a perturbar ele, mata os sacerdotes, persegue quem quer te ajudar, porque quem perde a visão persegue quem está te ajudando. A pessoa que perde a presença do Espírito Santo acha que quem está te ajudando quer te prejudicar. Cuidado, irmãos, tem muita gente realmente que quer nos prejudicar, mas tem gente boa que Deus colocou no teu caminho para te ajudar. Discerne para você não estar jogando pedra em quem está te ajudando. Porque o espírito de desobediência faz você ficar cego. E o fim de quem está cego é consultar feiticeiro. E quem consulta feiticeiro já sabe qual é o caminho: morte. É um processo. Homens negligentes que receberam a presença do Espírito, mas que não se comportaram e perderam. Balaão, palavra daquele que ouve os ditos de Deus. Fala comigo, Balaão tinha os ouvidos abertos. Aquele que viu o trono do Deus Todo-Poderoso, ele tinha visão do Todo-Poderoso. Fala assim, ele tinha visão aberta. A Bíblia diz que ele sabia a ciência do Altíssimo, ele tinha uma mente transformada pela unção. Ele era um profeta e dizia assim: uma estrela procederá de Jacó e vai esmagar as têmporas de Moabe. A estrela é Jesus Cristo de Nazaré, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele já via a brilhante estrela da manhã que viria. De Israel se levantará um cetro e ferirá as têmporas de Moabe. Um homem que tinha os olhos abertos, um homem que pregava a palavra, um homem que tinha revelação, um homem que tinha visão, um homem que já via Jesus lá na frente. É um homem que se armou para poder amaldiçoar Israel, porque perdeu a presença do Espírito Santo, porque foi negligente. Uma pessoa que perde a presença do Espírito Santo, ele vai ajudar Balaque a armar ciladas contra Israel. Uma pessoa que perde a presença do Espírito Santo se reúne por detrás para armar ciladas. Uma pessoa que perde a presença do Espírito Santo, mas ele conhecia o Espírito Santo, então ele sabia que ele não tinha como amaldiçoar, porque quando ele subia para amaldiçoar, Deus dizia: não vai não, porque eu abençoei. Não entra nisso aí não, porque esse lugar aí não é seu. Sai fora disso. Não vai não. Quem perde a presença do Espírito Santo perde o discernimento. E quem perde o discernimento, muitas vezes, vai cavar sua própria sepultura. Sabe o que aconteceu com Balaão? Ele não queria ficar para trás. Ele não queria falar que ele era perdedor. Ele queria manter ali que ele era o profeta, que ele conhecia Deus e sabia de tudo. Então a Bíblia diz que ele arma cilada e manda Balaque arrumar umas mulheres bonitas para seduzir. Cuidado, irmãos, o espírito de Balaão tem seduzido muita gente nos últimos dias para tentar se levantar contra aquilo que é de Deus. Você vai ter problema. Não se levante contra aquilo que você não conhece. Não fale daquilo que você não conhece. Não julgue a pessoa que está do seu lado, que você não conhece a história dela. Não julgue a pessoa que está sentada do seu lado, porque você não sabe o que ela passou. Você não sabe de onde ela veio. Você não sabe o que ela sofreu. Você não conhece a vida dela com Deus. Aquieta a tua alma. Não se levante contra algo de Deus, senão você vai ter problema. Quantos líderes são assim como Balaão? Porque acha que tem dons, acha que pode fazer o que quer. Perdeu a presença de Deus. Acha que conhece a Bíblia, pode fazer o que quer. Perdeu a presença de Deus. Os demônios não respeitam mais. Vai agora tentar levantar um monumento, porque aquilo que eu não tenho mais de unção, eu vou tentar levantar na força do meu braço, para tentar encobrir a unção que eu perdi.
Perdeu a presença do Espírito. Vai tentar fazer alguma coisa na força do braço. Vai tentar se aliar com Balaque. Quem perde a presença do Espírito vai matar sacerdote, vai falar mal de sacerdote e vai se reunir com Balaque para tentar armar cilada. Eles não tinham mais a sensibilidade da presença do Espírito Santo. Uma geração que vai perdendo a presença do Espírito Santo, que vai perdendo a sensibilidade do Espírito Santo. Uma geração que não deseja mais ser fiel ao Espírito Santo. E para piorar, agora está escutando um bocado de coach que está dizendo: vai, você pode, é você, você consegue. Irmão, você só consegue se Deus deixar. Você só consegue se a graça te alcançar. Você só consegue se Jesus... Você não é filho do cão, você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, você está no reino de Deus. E se está no reino de Deus, quem manda é Deus. Tem tática que serve lá para fora, mas no reino de Deus não funciona assim. No reino de Deus eu não faço carreira solo. No reino de Deus eu vou junto. Eles não sabem que o Espírito Santo é uma pessoa, então as atitudes dele afastam a presença do Espírito Santo. Eles não sabem que eles entristecem o Espírito Santo, então as palavras que eles dizem faz com que o Espírito Santo fique triste. Eles tentam manipular para sobressair, e eles tentam convencer o maior número de pessoas para dizer que eles estão certos. Quantas pessoas você conhece assim? Lá na sua igreja, lá na sua cidade, lá na sua família, que perderam a presença do Espírito Santo, que perderam a unção do Espírito Santo. Eles vivem na fachada daquilo que eles construíram um dia, mas não tem mais a presença do Espírito. Por isso, quem não tem a presença do Espírito, quando vê Jesus, fica maluco dizendo que ele está fazendo isso por Beelzebul, maioral dos demônios. Deus quer levantar uma geração cheia da presença do Espírito dele, querido. Deus quer levantar uma geração que vai confrontar o espírito das trevas. Deus quer levantar uma geração que não tem medo de Beelzebul, que não tem medo de Jezabel, que não tem medo de Baal, que não tem medo de Satanás. Bate no seu peito e diga assim: maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Fala assim: maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Fala assim: eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes, escorpiões, sobre toda obra do inimigo, e absolutamente nenhum dano, toda obra, nenhum dano vos causará, porque em meu nome expulsarão demônios. Expulsar. Fala com seu irmão, não é para pedir por favor para sair. Fala com ele, expulsar. Pergunta ele, como é que você expulsa uma pessoa? Pergunta ele, fala, como é que você expulsa uma pessoa? Fala assim, quem expulsa exerce autoridade, porque sabe o que é seu. Você está no reino, expulsa demônios. Exerça autoridade sobre eles. Não está dizendo pedir para ir embora, pedir para sair, pedir por gentileza, pedir por favor. Está dizendo para expulsar. Quem expulsa uma pessoa sabe muito bem apontar o caminho. Expulse demônios, porque você está cheio do Espírito Santo. Expulse demônios, porque você foi chamado para isso. Expulse demônios, porque o Espírito Santo descerá sobre ti e ele vai te encher da presença. Saia daqui para curar enfermos. Põe as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Pregue o evangelho do reino onde você está. Não dê espaço ao espírito da desobediência. Tem muita gente que está doente porque você está fazendo pacto com o espírito da desobediência. Quando você está em desobediência, você não tem autoridade para expulsar o espírito da desobediência. Fala com seu irmão. O medo está ligado à desobediência. Estava nu, tive medo, me escondi.
Deus não te deu o espírito de medo, de moderação, prudência, porque Deus não gosta de covardes. Comece expulsando demônios da sua vida. Comece expulsando demônios da sua casa. Comece expulsando os demônios lá dentro da sua casa. Comece a exercer a autoridade do reino onde você estiver. Pare de transferir a autoridade que Deus colocou sobre você para outra pessoa. Não transfira a autoridade para outra pessoa. Expulse você. Pregue você. Ah, eu não sei pregar. Vai ler a Bíblia que Deus vai te ensinar. O Espírito que está em você é o Espírito Santo de Deus. É claro que você vai até um certo ponto. E um ponto você vai precisar do seu pastor. Isso é óbvio. Porque você não é independente. Deus não deixa ninguém ser independente para a soberba não entrar no nosso coração. Mas você não pode ficar mais com medo. Você tem que descer, e quando sair daqui, você vai ver pessoas enfermas que vão chegar perto de você. Expulse a enfermidade dessas pessoas no poder do nome e do sangue de Jesus. Expulse demônios da sua própria vida. Para de ficar olhando para a vida dos outros, porque tem gente aqui que você está precisando trancar no quarto, falar: vai embora da minha vida, Satanás. Exerça a autoridade do reino. Você é um cidadão do reino. Não construa monumento para você, construa monumento para o Senhor. O espírito da desobediência vai tentar colocar você em evidência. O Espírito Santo vai gerar Jesus em evidência. O Espírito Santo vai te convencer 24 horas para que Jesus seja o centro da sua vida. O espírito da desobediência vai convencer que você está certo para você levantar monumento para você. Olha para o seu irmão e fala: pare de levantar monumento para você. Fala assim: destrua as torres que você levantou. Destrua os monumentos que você levantou. O reino depende do Espírito de Deus. Pare de achar que é você que vai fazer. Pare de achar que a força está em você. Olhe para o seu irmão e diga assim: a força não está em você. A força está em quem habita em você. Fala com ele: a capacidade não está em você. A capacidade está em quem habita em você. Se o Espírito de Deus habita em você, Jesus vai ser glorificado, mesmo que você vai ser prejudicado. Se o Espírito da desobediência habita em você, você vai ser exaltado, mesmo que Jesus seja prejudicado. E o que adianta ganhar o mundo inteiro? Por isso que o apóstolo disse assim: você não tem sonho. Seu sonho é realizar o sonho daquele que sonhou com você. Você não tem mais sonhos. Os seus sonhos é realizar os sonhos daquele que sonhou com você, Jesus Cristo de Nazaré. O reino anda em contramão do mundo lá fora. O mundo opera de uma forma, o reino opera de outra. Pregue o evangelho, expulse demônios. Não venha para cá para um entretenimento. Venha para cá com a cabeça de que você está vindo para um treinamento. Não venha para cá com a cabeça que você veio descansar. Você não veio descansar, você veio se capacitar. Você não veio distrair. Aqui não é lugar de distração, aqui é lugar de capacitação. Pega a chave. Você não veio daqui para fugir dos seus problemas lá. Você veio daqui para se encher e para enfrentar seus problemas. Você não vai conseguir na força do seu braço. Você não vai conseguir debaixo da vaidade do seu coração. Você vai conseguir debaixo da unção do Espírito Santo. Um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo vai pisar na cabeça de Satanás, vai pisar em serpentes, vai pisar em escorpiões e não vai lhe causar dano nenhum, porque você recebe autoridade delegada dos céus. Fala com seu irmão: sua autoridade não é da terra, sua autoridade é dos céus.
Por isso que tudo que você constrói tem a ver com os céus e não a ver com a terra. Os monumentos dos céus são invisíveis para que Jesus apareça. O que você constrói aqui, Jesus aparece. E quando você chega lá, Jesus te recompensa. Uma geração que não tem medo de Satanás, irmãos, está se levantando nesses últimos dias. Uma geração de santidade. Essa geração de hoje em dia endemoniada não gosta de ouvir sobre santidade. Não gosta de ouvir que você não pode fazer sexo antes do casamento. Eles não gostam de ouvir que não pode beber. Eles não gostam de ouvir que não pode música do mundo. Eles ficam doidos. O sujo se suja mais. E o limpo, limpe-se mais. Quem opera no Espírito Santo vai entrar para o tempo de santidade como nunca aconteceu antes. Quem opera no espírito da desobediência vai se sujar como nunca aconteceu antes. Um tempo atrás que eu virei para uma pessoa e disse assim: não desvie, porque se você desviar, você nunca mais vai voltar. Porque o nível de pecado que você vai entrar, meu amigo, não faça isso. Porque da onde Deus te tirou, se você voltar para lá, você vai voltar para um abismo pior. Pior. Porque essa escolha sua é uma escolha muito séria. Deus te ungiu, te chamou, te capacitou. Não deixe o espírito da desobediência operar na sua vida. Jesus tinha autoridade sobre Beelzebul, sobre Satanás, porque ele estava debaixo da obediência. A chave e o eixo do reino é obedecer ou não obedecer. Não é o quanto você sabe, é o quanto você obedece. Não é o quanto você lê a Bíblia, é o quanto você obedece a Bíblia. Não é o quanto as pessoas veem você, é o quanto você está só, que só Jesus está te vendo. Satanás sabe quem é você. O reino celestial sabe quem é você, sabe quem sou eu. Porque conhece a nossa vida quando a gente está sozinho. A desobediência de Saul para Samuel não começou ali, começou no coração dele, quando ele estava sozinho. E ele já estava pensando que ele era o rei, então ele ia fazer do jeito dele. O monumento que ele construiu lá era o monumento do coração dele. Já estava no coração dele. Porque tudo que você vê aqui fora, tudo, essa garrafa, esse computador, esse púlpito, um dia começou aqui. Tudo começa com ideia. Essa cadeira começou com ideia. Essa ideia foi desenhada no papel, depois ela foi fabricada. Essa roupa que você está foi uma ideia. Esse modelo dessa caixa é uma ideia. A cor desse teclado foi uma ideia. Alguém teve uma ideia. Alguém teve um pensamento. E esse pensamento se transformou numa coisa aqui fora. Tudo começa no seu pensamento. Se você der vazão ao espírito da desobediência, ele vai operar na sua mente e você vai começar a construir coisas aqui fora que não é a vontade de Deus. Porque o que você constrói aqui fora começa aqui dentro. Na sua mente. A semente do que está aqui fora começa aqui dentro. A semente do que você faz começa aqui. Aqui começa a operar o espírito da desobediência ou o espírito da obediência. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado. Convence, mente, conversa. Convencer uma pessoa quer dizer você está argumentando com ela, você está fazendo ela entender que aquilo é errado. Mente. E quando o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo, você opera debaixo do Espírito. E quem opera debaixo do Espírito expulsa demônio, cura enfermos, prega o evangelho do reino. Quem é o Espírito que opera na sua vida? Quem governa a sua mente? O que você está construindo aqui fora? Quem é você quando ninguém te vê? Quem são as entidades que você está confrontando elas? E elas estão correndo de você. Quem são as pessoas que estão andando com você? O que você está construindo aqui fora? O que você constrói na sua família? O que você constrói na sua casa? O que você constrói no seu ministério? O que você está construindo no seu trabalho? O que você está construindo aonde você está? O que você constrói na igreja onde você congrega? Você está construindo unidade ou divisão?
Você está construindo prosperidade ou escassez? Você está construindo um monumento para você? Eu só vou se eu for o líder. Eu quero aparecer. Eu quero que o meu nome seja célebre. Ou você está construindo para o nome de Jesus? Porque quem está construindo com Jesus não fica preocupado com o seu nome nem com a sua reputação. Deus está precisando de uma geração que vai construir para Ele. E que quando sair daqui da festa de Pentecostes, vai pisar na cabeça de Satanás pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Você vai sair daqui revestido de autoridade para curar enfermos, para pregar o evangelho do reino. Você vai sair daqui para pisar em serpentes e em escorpiões. Você vai sair daqui com a vida transformada, porque você recebe autoridade para pisar na cabeça de Satanás. Ou você pisa na cabeça dele, ou ele pisa na sua cabeça. Fale com seu irmão isso aí. Ou você se prepara para pisar na cabeça dele, porque ele está se preparando para pisar na sua cabeça. Que se levante uma geração para confrontar Beelzebul. Que se levante uma geração para implantar o reino. Que se levante uma geração de unidade e não de divisão. A Bíblia diz aqui: uma casa dividida não subsiste. A única forma do diabo destruir uma igreja é na divisão. O diabo pode fazer o que for, nunca vai destruir uma porta que Deus abriu. Nunca. É a única forma, é uma casa dividida. E você quer ver uma forma que Deus abençoa as pessoas? Quando nós estamos unidos, Deus ordena a bênção. Ordem. Deus dá ordem. Não precisa você fazer a campanha da fronha ungida, não. Quando estamos unidos, Deus ordena. Fala comigo, ordem. Fala assim: a ordem de Deus destrói as obras das trevas. O reino é de unidade. Como bom e agradável os irmãos unidos em oração, como óleo precioso, como as águas. Ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Reino de Deus é um reino em que a bênção de Deus, Deus abençoa a nossa vida e abençoa as nossas bênçãos. Vamos sair daqui, irmãos, esses dias, para ordenar Satanás que saia da nossa casa, que saia do nosso trabalho, que saia da nossa família, que saia da vida do seu filho, que saia do local onde você mora, que saia ali da família onde você mora, em nome de Jesus. Você não vai ter medo de Satanás, você não vai ter medo de inveja, de feitiçaria, de bruxaria, porque o Espírito de Deus habita em você. Quantos estão comigo? Diga amém. Por isso que Jesus desceu e chegou lá, estava aquele quadro de um homem que estava possuído, um jovem, com o espírito maligno que estava na sua saúde. E ele diz: até quando estarei convosco, ó geração incrédula? Até quando vocês vão depender de mim para se mover em uma unção de autoridade, para pisar na cabeça de Satanás? Alguns de vocês aqui estão debaixo de ataques espirituais pesados. Alguns de vocês aqui vieram debaixo de ataques fortes na vida sentimental, na saúde, na vida financeira, ataques no ministério. É hora de você se levantar com autoridade, querido. Você está numa guerra e Deus está liberando durante esses dias armas e capacitação para você pisar na cabeça do diabo. Você não veio aqui brincar, você veio aqui se armar com autoridade. Enquanto você está aqui, tem anjos derramando óleo na cabeça de algumas pessoas. Tem anjos trocando vestes de algumas pessoas. Tem anjos trocando armaduras de algumas pessoas. Você vai chegar na sua cidade diferente. Você vai chegar na sua igreja diferente. Você vai chegar no seu trabalho diferente. Você vai chegar com algo diferente em você. E você vai dar esse testemunho. Porque a unção que está sendo liberada durante esses dias é uma unção que capacita para você guerrear. É para você pisar na cabeça de Satanás. Fala assim: o Espírito Santo está sobre mim, porque Ele me ungiu. O Espírito Santo está sobre mim, porque Ele me ungiu. Eu vou sair daqui
para exercer autoridade contra os espíritos das trevas. Porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Fala assim: resistir, partir para cima. Expulsar, partir para cima. Fala pisar, partir para cima. Você vai partir para cima. Para de ficar com medo de dormir no quarto e apagar a luz, que já passou da hora de você partir para cima desse espírito de medo. Diz o Espírito do Senhor para você. Já está na hora de você passar dessa fase. Está na hora de você levantar e ungir o seu quarto e começar a orar e passar a noite toda sapateando e relampeando. Para de chamar mamãe, de chamar papai. Porque tem uma pessoa que está aqui que tem esse problema. E o Espírito Santo está dizendo para você: para, o diabo está rindo da sua cara. Você vai se levantar e você vai orar para quebrar as obras do mal. Você vai se levantar e vai exercer autoridade. Você vai se levantar e vai mandar o espírito de enfermidade embora no nome de Jesus. O espírito que opera em você é o espírito da obediência. E o espírito da obediência ele vai botar para correr o espírito da desobediência. Fique de pé no seu lugar. Diga comigo: Senhor Jesus. Mais forte: Senhor Jesus, nessa noite eu declaro que o Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar, evangelizar, operar com as armas do reino contra todo o espírito das trevas, em nome de Jesus. E eu nesta noite ordeno agora: Satanás, saia da minha vida. Saia da minha vida. Saia da minha vida. Em nome de Jesus. Saia da minha casa. Saia da minha família. Saia da minha vida sentimental. Saia. 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 Em nome de Jesus. Eu declaro agora que toda arma forjada das trevas contra a minha vida seja quebrada agora. Quebrada, cancelada, derrubada, em nome de Jesus. Obras de feitiçaria, obras de bruxaria, palavras de maldição, obra das trevas, seja quebrada agora. Quebrada, quebrada, em nome de Jesus. Satanás, saia, 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 saia da minha mente, saia da minha mente. Espírito de confusão, espírito de confusão, saia, saia, saia da minha mente. Espírito de desobediência, é você que planta sementes de desobediência na minha mente. Saia, 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 em nome de Jesus. Espírito de confusão, saia da minha mente. Saia da minha mente. Saia da minha mente. Espírito de loucura, saia. Cegueira, saia, saia, saia. Saia, em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, saia da minha mente. Saia da minha mente. Saia do meu corpo. Saia, saia, em nome de Jesus. Espírito de loucura, esquizofrenia, bipolaridade, depressão, rejeição, medo, fobia, pânico, loucura, saia. Sai do meu quarto. Sai de perto da minha cama. Saia da minha casa. Saia. Você entrou
pela porta da minha família. Saia, espírito familiar. Saia, 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 saia. Você recebeu para entrar na minha vida. Você recebeu a oferenda para entrar na minha vida. Mas eu recebi o sangue de Jesus para você sair da minha vida. Saia, saia, saia. É uma ordem. Em nome de Jesus. Você recebeu cachaça. Você recebeu sangue. Você recebeu farofa. Você recebeu conhaque. Você recebeu uísque. Você recebeu cerveja. Você recebeu perfume. Você recebeu oferendas. Você recebeu roupa. Você recebeu joias. Você recebeu sangue de galinha, de bode, de boi. Saia, 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 saia. Eu recebi o sangue de Jesus. Eu recebi o sangue de Jesus. Eu recebi o sangue de Jesus. Saia, saia do meu corpo, espírito de enfermidade. Saia, 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 saia. Espírito de vício. Saia, sai da minha vida, sai da minha casa, sai da minha família. Saia, saia. É uma ordem, é uma ordem, em nome de Jesus. Se você sentir alguma dor de cabeça, alguma coisa, você vem para frente, tá? E tem pastores aqui que vão orar por você, que eu já estou sentindo que tem pessoas que sentiam alguma coisa estranha na sua mente, no seu corpo, um mal-estar. Você sentiu uma coisa formigando nas suas mãos, você sentiu uma pontada na sua cabeça. Não fique com vergonha, não. Você está aqui para isso. Você está debaixo do Espírito Santo. E debaixo do Espírito Santo, o espírito da enfermidade, da loucura, da confusão mental, da depressão que está te assolando, do pensamento de morte que você teve outro dia, de desistir da igreja, de desistir de tudo. O diabo tem trabalhado na sua mente, tem botado uma semente. Você pensou em desistir, você pensou em pular fora, você pensou em fazer uma besteira na sua vida sentimental, você pensou em fazer uma besteira na sua vida sentimental, você pensou em fazer uma besteira na sua vida sentimental, você pensou em fazer uma besteira no seu ministério, você questionou muito as questões do seu ministério, questões financeiras, e esse bicho botou uma seta e uma semente na sua mente que tem que ir embora em nome de Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu recebo o sangue de Jesus na minha cabeça. Toda semente do mal seja queimada, 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 queimada. Enxaqueca, saia, saia. Ansiedade, saia, saia. Ataques na mente, saia, saia, saia. Em nome de Jesus, saia. Toda obra do mal que fizeram contra a minha vida, onde colocaram cabeça de boneca, cabeça de cera, cabeça de galinha, qualquer tipo de cabeça que fizeram contra a minha vida, eu ordeno agora: saia, saia,